teve a concordância também das duas participantes que estão aqui conosco, então, na sequência, a gente já passa a palavra para a Eliane, para ela realizar a sua apresentação e fazer a abordagem para nós. Obrigada mais uma vez, Eliane. Imagine, prazer, uma alegria imensa estar participando. Parabéns, vocês que atuam de modo incansável. Temos aqui pessoas, pesquisadoras, estudantes, pessoas que estão na ponta no atendimento. E eu imagino que o que nos une aqui, temos uma pauta em comum, que é o direito da população em situação de rua. E a moradia é um desses direitos, que é sobre isso que eu quero falar. Quando a Andrea fez este contato, fiquei muito feliz e torci muito para que a agenda desse certo, porque às vezes o tempo nos trai, né? Queremos, mas nem sempre é possível. Então, agradeço muito, espero também, nos meus limites, aí poder contribuir com o debate, né? Tenho um carinho muito grande pelo CRES, conheci a Andrea, não vamos falar do tempo, né, Andréia? Senão ele nos entrega, mas eu tive o privilégio, ainda quanto acadêmica de serviço social, fazer estágio no Conselho Regional de Serviço Social, fiz meu TCC e atuei muito tempo na Câmara Temática da Assistência, né, Social. Hoje não estou muito diretamente ligada ao CRES por questões de compromissos e agendas, mas eu tenho um carinho muito grande, respeito muito quem se dedica, entre tantas coisas, também ao CRES. Então, parabéns e muito obrigada pelo convite, parabéns por essa CT, que há tanto tempo tem atuado de modo aí brilhante, trazendo temas tão relevantes. Quando a André fez o convite para falar um pouquinho sobre o Moradia Primeiro, eu confesso que eu fiquei muito feliz, primeiro por ser um convite da CT, por ser um convite do CRES, por estar também no meio de uma categoria que tem feito a diferença, né, na vida de tantas pessoas, independente da área que esteja atuando. E eu sempre costumo falar, muitos aqui talvez já tenham até ouvido, que quando a gente gosta e acredita em algo, a gente fica muito feliz quando pergunta e dá uma oportunidade para falar. Não é isso? Às vezes, quando a gente é apaixonado por algo e acredita, a gente torce para que alguém toque no assunto. A gente torce para que alguém pergunte, porque se não pergunta, a gente dá um jeito de perguntar. E quando perguntam ou pedem para a gente falar sobre algo que a gente acredita, ou ama, ou é apaixonado, daí é até um perigo extrapolar o tempo, viu, Andréia? E aos demais. Gente, mas eu, assim, não preparei nenhuma apresentação. Eu penso que, até por causa do tempo, mas eu penso que essa pode ser uma das primeiras conversas que estamos tendo quanto CT, e eu penso que a gente pode, de repente, se achar interessante, num outro momento, até compartilhar o material, as apresentações. E a minha fala é muito a partir da minha experiência quanto profissional. Eu tenho atuado com a população em situação de rua há 15 anos, desde que, quanto acadêmica, fui apresentado ao Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e atuei por 10 anos no atendimento direto com a população em situação de rua. E neste processo eu dizia que o movimento era uma base fundamental que contribuiu muito e contribui até hoje para algumas soluções, para algumas perguntas que a gente não tinha e ainda não tem resposta. Não sei dos que estão aqui se tem alguém que esteja atuando diretamente com a pauta população em situação de rua ou trabalha num atendimento direto com a população em situação de rua. Eu imagino que sim. Porém, independente de estar inserido diretamente ou não com o atendimento com os direitos da população em situação de rua, é evidente o quanto esta população tem crescido em nossas cidades, independente de você atuar ou não, não tem como dizer
sai hoje nas ruas de Curitiba quem não encontre uma pessoa em situação de rua. Principalmente pós-pandemia, temos dados que mostram o quanto essa população vem tendo seus direitos ainda mais violados em todos os sentidos. Bom, atuando com esse segmento, principalmente no serviço de porta aberta, uma das coisas que mais, eu quero começar a minha fala por aí. Quando eu era acadêmica e no serviço social, e passando pelo CRES e pelas câmaras temáticas e pelos GTs, a gente ouve e fala tanto da importância dos direitos humanos. E quando a gente vai para uma ponta de atendimento, isso é um tanto desesperador, não sei para vocês, mas a gente vê um abismo gigantesco entre o que é direito e o que realmente é possível e o que se tem para se oferecer. Quando eu atuei no atendimento, num espaço que atendia em média 70, 80 pessoas em situação de rua, que foi na Casa de Acolhida São José, que, por sinal, eles seguem fazendo um serviço maravilhoso de atendimento, um serviço que é referência em Curitiba, é um serviço de atendimento à população em situação de rua, que fica nas Mercês, talvez alguns já conhecem. Mas quando eu estava lá, fazendo parte da equipe de atendimento, quanto assistente social, uma das questões que mais desafiava e me inquietava era o que fazer com a demanda da Pop Rua. Então, a gente atende uma pessoa em situação de rua, passa lá por provimento de documentação civil, encaminhamento à rede, encaminhamento ao CAPES, encaminhamento ao Centro Pop, encaminhamento aos acolhimentos, mas era muito desesperador e continua sendo quando você se depara com a demanda de uma família ou de um casal em situação de rua e você não ter para onde encaminhar, não ter o que fazer. Eu dizia que muitas vezes me restava dizer um não humanizado, um não com educação. Desculpa, não existe esse serviço, ou podemos acolher, podemos encaminhar, mas o esposo vai ter que ficar num lugar, a companheira em outro, o filho em outro. A gente começou aqui em Curitiba, a partir de um GT, de um grupo de trabalho no Ministério Público, junto com a sociedade civil, estudar um pouco mais sobre esse direito à moradia. A partir disso, e das construções que o próprio movimento já vinha debatendo, a gente começou aqui em Curitiba um projeto piloto, Moradia Primeiro para a População em Situação de Rua. Antes de falar um pouquinho desse projeto piloto, Moradia Primeiro em Curitiba, que já vem acontecendo e que nós temos atendido, temos feito atendimento desde... Estamos em 2023, temos feito esse trabalho do projeto piloto desde 2018, 2019, quando a gente iniciou, mas como o André dizia na sua fala logo no início, trazendo o papel do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. No ano deixa eu até, para não me confundir aqui na data, foi no ano de 2013, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, junto com algumas lideranças a nível federal, foram conhecer algumas experiências do Housing First na Europa. Como que se dava o modelo de atendimento à população em situação de rua fora do Brasil? A partir de 2013, 2014, quando o Movimento Nacional da População em Situação de Rua começa a ter contato com esta filosofia, essa metodologia, começa a trazer o debate, essa discussão da importância de debater a moradia como um direito,
como direito já estava instituído, mas como esse direito sair do papel, como trazer realmente na prática a moradia como uma política pública, como uma política que realmente possa chegar para a população em situação de rua. Então, esse debate sobre housing first, sobre moradia primeiro, ele já vem acontecendo no Brasil, já de modo mais elaborado, mais aprofundado, desde 2013. Isso por lideranças nacionais, pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, por segmentos da sociedade civil organizada, entendendo a moradia como um direito inegociável e fundamental para a população em situação de rua. Entretanto, a gente sabe que, por mais que a gente sabe que é um direito, por mais que muitos são sensíveis ao tema população em situação de rua, quando a gente fala sobre moradia, infelizmente, a gente acaba tendo algumas reações, e isso aconteceu muito e ainda acontece, mas como a população em situação de rua ter acesso a uma moradia? A gente já ouviu falas absurdas em torno disso. Como se a população em situação de rua não soubesse morar, como se a população em situação de rua não fosse capaz, ou como se a população em situação de rua não pudesse acessar esse direito. Infelizmente, temos aí, né, mais umas situações, mas você vai me dizendo, André, se eu devo seguir ou não? Tranquila, Eliane, eu estou fazendo o seguinte, essas manifestações que a gente lamenta profundamente, né, acontecer, a gente vai bloqueando, né, e, enfim, daí pode ficar tranquila que eu estou aqui atenta, né, nós estamos atentas e vamos fazendo daí, felizmente, esse bloqueio dessas pessoas que, lamentavelmente, né, não vem trazer um processo de colaboração de uma pauta tão essencial e importante para se debater, né, no contexto brasileiro, no contexto, né, do que envolve essa atividade que estamos propondo hoje. Perfeito. Feito isso, então, em 2013, só retomando, começa a aprofundar, ter um maior debate sobre esse direito à moradia. Em fruto dessa visita, do movimento e da organização da sociedade civil e lideranças, saiu este material, não sei se alguém está disponível nas redes sociais aí, talvez vocês já conhecem. Esse material, ele surgiu fruto dessas experiências. Housing First no Brasil é possível? Então, a gente está falando de um debate que não é recente, embora a gente tenha aí um longo caminho a ser percorrido. Existem muitas pessoas debatendo este tema, porém, aqui em Curitiba, qual foi a grande dificuldade quando a gente começou a trazer esse debate? Agora falando da nossa experiência. Quanto profissional que atuava nesse atendimento com a Pop Rua e participando de alguns GTs, de alguns grupos, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, o próprio Em Rua, Instituto Nacional de Direitos Humanos, a gente debatendo, levando este modelo Housing First para um debate dentro dos espaços que a gente podia, criamos um GT, fizemos seminário, porém a gente sentia uma dificuldade. Quando a gente ia falar do modelo Housing First, quando a gente ia falar de moradia primeiro para a população em situação de rua, a gente esbarrava geralmente num questionamento. Ah, mas isso funciona na Europa, no Brasil não vai ser possível. Infelizmente, isso no Brasil não funciona. Como que você vai colocar uma pessoa em situação de rua para morar? Até um certo preconceito. A gente ouviu assim falas incríveis, dizendo assim, eles vão incendiar a casa ou eles vão vender. Então, a gente passou por esses processos de modo assim muito forte. Bom, sabendo que esse debate do Housing First já vinha acontecendo, que era uma experiência que já ocorre no mundo desde a década de 80,
Quando a Tânia Tum, assistente social, trabalhava num acolhimento em Los Angeles, começa a perceber que algumas pessoas ficavam por longo tempo nos acolhimentos, e esses acolhimentos tinham, inclusive, um gasto permanente com essas pessoas. Aqueles acolhimentos que eram para ser transitórios, eles acabavam sendo permanentes, porque não tinham espaços que pudesse ser encaminhada a essas pessoas. Na década de 80, Tânia começa a perceber, bom, se nós temos algumas pessoas que vão precisar de um atendimento permanente, seja por saúde mental, seja por questões de níveis de problemas que sejam, a gente não pode deixar essa pessoa de modo permanente num serviço que é transitório. A gente precisa pensar numa moradia. Esse movimento de Tânia começou na década de 80, que foi aperfeiçoado e adaptado em 90 pelo psicólogo Sansen Beres, deu início ao que a gente chama hoje de modelo Housing First, ou moradia primeiro. Veja, estamos falando da década de 80, 90, estamos em 2023 no Brasil. De lá para cá, essa experiência na Europa ela vem ganhando corpo. Temos experiências não só na Europa, mas chegou também ao Brasil. Quando chega esse debate, a gente estudando e aprofundando sobre essas experiências que ocorriam lá fora, começamos a debater isso em diversos espaços, dizendo essa pauta tem que ganhar agenda e tem que entrar no debate, numa discussão de política pública, porque a gente percebe, fica evidente que o modelo como está hoje de serviço e atendimento à população em situação de rua, que é um modelo etapista, que passa desde o centro pop, aos serviços de acolhimento e aos diversos serviços que cada município tem de atendimento, por melhores que eles sejam, e eles têm uma importância gigantesca no atendimento, não se trata de dizer que esses modelos e esses serviços que estão aí não sejam necessários e não sejam importantes, são, com certeza, porém, eles não dão conta de superar a situação de rua a partir do momento que este serviço não tenha uma moradia como um ponto central nos direitos da população em situação de rua. Temos pessoas aqui de outros estados, né? Não sei como que os serviços aí estão sendo estabelecidos e ofertados, mas, via de regra, o serviço de atendimento à população em situação de rua hoje nacional, ele vem de um modelo onde a pessoa vai passando de serviço em serviço até ela chegar num hipotético serviço mais aprimorado e, quem sabe, ali conseguir um acesso a uma moradia, porém, onde que está essa política de moradia para a população em situação de rua? E, via de regras, os melhores serviços são ofertados para aqueles que estão em melhores condições. É muito recorrente a gente ouvir das pessoas que estão em situação de rua relatos que não se adaptaram a certos serviços, porque fazem uso de substâncias ou questão de saúde. E como que esses serviços e os técnicos que estão lá, que por melhores que sejam, que se esforçam além, né, do que o próprio profissionalismo exige, por melhor que cada um faça, existe uma falha no campo das políticas públicas quando não oferece o direito à moradia. O projeto Moradia Primeiro, a filosofia do Moradia Primeiro, a metodologia do Moradia Primeiro, que vem sendo implementado no Brasil, e a gente aqui em Curitiba, nesse projeto piloto, parte de uma premissa inversa do que os serviços hoje vêm ofertados. Neste modelo etapista, a moradia estaria como o último degrau, depois da pessoa ter avançado, passado por todo um processo, ela poderá, depois de muito tempo, atingir um certo nível de condições, entre aspas, para, quem sabe, conseguir ali superar a situação de rua.
No modelo Rosenfurst, no Moradia Primeiro, inverte a lógica. A moradia vem primeiro. A pessoa que está em situação de rua, ela necessita de muitos direitos. Documentação, acesso à justiça, educação, saúde. Mas como que ela faz a manutenção de todos esses direitos permanecendo em situação de rua? Como que ela consegue ter um cuidado com a sua saúde mental, por melhor que o CAP seja, por melhor que o atendimento na saúde seja, se a pessoa sai de lá de um atendimento com um kit de remédio e ela tem que colocar dentro do bueiro para guardar, e como que ela faz a manutenção disso? Ou a pessoa que passa por todo um processo de regularizar seus documentos. Eu lembro que quando eu estava no atendimento direto com a Pop Rua, e algumas colegas aqui, e pessoas podem talvez confirmar isso, a demanda, por exemplo, de documentação, de provimento de registro, de certidão de nascimento, RG, CPF, é uma das principais demandas da população em situação de rua. Você faz hoje, ele pega o documento, na semana que vem, Eliane, perdi meu documento, ou molhou, ou recolheram. Essa é uma das demandas recorrentes da população em situação de rua. Como que a gente faz o encaminhamento dessas demandas e que sucesso que a gente tem se a pessoa permanece dormindo e acordando em situação de rua? E aqui faço até um parêntese, né? Porque dormir mesmo, como diz os companheiros que estão em situação de rua, dormir é privilégio e luxo para poucos, né? Por toda a sensação de insegurança, de medo, esse dormir, ele acaba não acontecendo, né? Então, posto isso, o Moradia Primeiro, ele parte de uma metodologia que, a partir da moradia, uma moradia com condições que ofereça dignidade, a partir de uma moradia onde a pessoa escolhe a região, o lugar que ela quer morar, a partir de uma moradia onde ela se sinta um local de pertença, de segura, a partir da moradia, agora vamos sentar e vamos conversar o que a gente pode avançar aí, seja documento, seja saúde, seja o trabalho. Então, inverte. E existem, e aqui hoje não vai ser possível, mas me coloco já à disposição, a gente pode até fazer alguns recortes, por exemplo, só do ponto de vista financeiro. Tem mostrado o quanto este modelo ele tem sido mais barato do que o próprio serviços que hoje vem sendo ofertado. Quanto custa hoje uma pessoa em situação de rua para o Estado? Quanto custa um serviço de atendimento que passa desde documentação, alimentação, a saúde, SAMU, guarda municipal, enfim, tudo isso se tem custo. Hoje existem dados, estudos, e a gente diz que não é um ato de fé, não é uma invenção, isso é comprovado, que os países, e a gente tem esses dados aqui no Brasil também, que através do modelo Moradia Primeiro, além dele ser mais humano, que ele supera de imediato a situação de rua, ele também repercute no modo econômico, ele é mais viável economicamente, e ele se torna mais barato. Ora, se a gente tem um modelo que supera a situação de rua, que é mais humano, que vai tirar a pessoa lá de frente do comerciante que não quer ver a pessoa lá, que vai tirar da frente dos olhos daquela pessoa que prefere nem olhar para não se comprometer, porque não é assim, eu prefiro nem ver, porque se eu vejo eu me comprometo. Então, a gente vai se tornando... alguém corre o risco de a gente se tornar até meio insensível para essa realidade, né? Às vezes, eu prefiro nem ver, porque ver me incomoda, eu não sei o que fazer. Então, se eu tenho um modelo que tem mostrado sua eficiência para superar a situação de rua, se eu tenho um modelo que ele é mais economicamente viável, que ele é até mais barato com o atual modelo, por que não avançar?
E a gente, quando começou a trazer esse debate, há uns 6, 7 anos atrás, a gente tinha certeza que qualquer gestor público, a gente tinha essa ilusão. A gente, a gente assim, não, qualquer gestor público, ou qualquer pessoa que tem um poder até de assumir isso como uma agenda importante no campo das políticas públicas, porque o problema já está posto. Vai querer colocar na agenda e dizer assim, olha, Curitiba foi capaz de superar a situação de rua, né? Ou diminuir drasticamente, que é o que os estudos vêm mostrando. Então, a gente começou a criar condições de provar que este modelo era mais barato, que era mais viável economicamente. E foi aí que surgiu o projeto Moradia Primeiro, um projeto piloto aqui de Curitiba. É um projeto muito pequeno, ele acontece em parceria com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, com o apoio do INRUA, com a sociedade civil organizada, com o apoio da Arquidiocese, a Caritas, a Igreja de Curitiba, que a gente foi criando condições de construir, mesmo que de maneira muito pequena, falando de números, mas a gente queria implementar a metodologia do Housing First nessas moradias. E estamos aí 5 anos, e esse modelo, esse projeto piloto, ele tem se tornado uma referência nacional, e tivemos a visita e a participação da União Europeia, que reconheceu o Moradia Primeiro, aqui em Curitiba, como um dos projetos a nível de Brasil, como um dos mais fiéis à sua metodologia aplicada pela União Europeia. A partir disso, fizemos parte da elaboração do primeiro guia brasileiro, ele está disponível, ele foi lançado ano passado, né, como implementar o primeiro guia brasileiro do Moradia Primeiro, porque é isso, como fazer, como implementar. Neste guia que foi lançado ano passado, tem o passo a passo, o que é o Moradia Primeiro, o que é a sua metodologia, como implementar considerando a realidade brasileira, né? Considerando o nosso território. E foi lançado também ano passado, está lá no ENAP, se alguém tiver um interesse, a gente preparou um curso, ele está disponível de 30 horas, que fala sobre a população em situação de rua e sobre este modelo, o Moradia Primeiro. Feito isso, André, eu não sei como que você pensou no formato, que embora a gente esteja online, eu procuro imaginar que eu esteja num grande círculo, onde a gente se sente muito livre para trazer os debates e as conversas, porque a minha fala, ela é muito a partir da minha experiência quanto profissional, eu não sei falar outra coisa, então já peço desculpa se eu frustrei, que do ponto de vista acadêmico não é esse o objetivo. A minha fala é muito a partir da minha experiência quanto militante no movimento, quanto pesquisadora da área e como alguém que faz parte de uma equipe. Nós somos uma equipe hoje no Moradia Primeiro, temos outros companheiros e companheiras que têm atuado desde o início. Então, faço parte da equipe que é fundadora do Moradia Primeiro aqui em Curitiba, e eu gostaria muito, assim, de poder trazer uma fala que talvez pudesse contribuir, ou se alguém tivesse uma curiosidade, então talvez eu faria uma pequena abertura, André, não sei se é possível, se alguém tem alguma pergunta, ou eu sigo falando, enfim, mas eu gostaria que vocês ficassem muito livres também, né, se tiver alguma observação, uma pergunta, uma curiosidade, tá bom? Eliane, primeiro, assim, agradecer você e agradecer a todo mundo que está aqui, né, pela paciência, porque, infelizmente, vocês viram, né, assim, o que a gente tem que lidar, né, com uma pauta tão fundamental, tão sensível como essa, mas daí queria agradecer também, né, a sua paciência, tá dando conta da gente lidar com esses pormenores, mas, veja, eu acho que, assim, você foi perfeita, porque a ideia era justamente, a intencionalidade do encontro era que a gente fizesse uma roda de conversa virtual, como você mencionou, né? E nessa roda de conversa virtual, a proposta é justamente essa, trazer elementos
que provocassem aqui a nossa reflexão, o nosso debate, né? E quando você traz essa discussão do Moradia Primeiro, a partir também, né, muito do teu lugar de fala, da tua articulação, da tua experiência, o quanto é fundamental a gente ver, né, que o Moradia Primeiro, e daí talvez você pudesse comentar para a gente, como uma experiência que busca, primeiro, né, assim, está fazendo toda essa articulação entre as diversas políticas também, numa perspectiva mais intersetorial, tendo a moradia na discussão da centralidade, né, e talvez, assim, como que a gente reflete sobre essa característica do Moradia Primeiro enquanto esse aglutinador da relação entre as demais políticas públicas para garantir a moradia, mas não só isso, né, pensar nessa ação articulada mais entre as diversas políticas e os sujeitos que atuam diretamente nessa pauta da população em situação de rua. Então, acredito que é isso. A Silvana também pediu a palavra, por favor. Daí a gente vai podendo fazer as inscrições bem nessa perspectiva dialógica mesmo, né? É isso aí. Uhum. Ouça a Silvana primeiro, isso. Tá fechado, Sil. Teu microfone. Tem a ver com a questão que a Andrea traz, né, no campo da própria formulação da política pública e a forma de inserção. Se você pudesse detalhar um pouco mais, Eliane, a questão dos próprios modelos de habitação propostos, sabe? Porque o que a gente percebe, mesmo nas políticas de habitação de interesse social, né, entre aspas, regulares aí, a gente observa que ainda há um predomínio de um padrão de formato de casa, de apartamento, de unidade, né, habitacional, e também sem contar com a dinâmica da vida das pessoas. Então, muitas regras, né, no desenho das políticas públicas feitas como se existisse uma vida ideal, né, que é fixada naquele território, que as pessoas não se deslocam ou não mudam em função de N outras questões. E aí também, talvez abordar um pouquinho a questão de serem projetos cuja propriedade é do Estado ou de uma organização, né, social ou não governamental, enfim, também para a gente pensar um pouquinho esse aspecto mais operacional né, do próprio programa, das experiências que você conhece, enfim, né, se puder trazer alguns elementos para a gente. Obrigada. A gente sabe que a moradia é um direito e o quanto a gente ter acesso a uma moradia segura, habitável, ela é base para a gente recarregar nossas energias, recarregar nossas forças e superar os inúmeros obstáculos que estão aí no dia a dia. Falando agora quanto domiciliada e para pessoas domiciliadas, que eu imagino que todos nós que estamos aqui sejamos, seja como proprietário ou com condições de pagar um aluguel. A gente tem acesso a esta moradia, a gente sabe. Eu costumo dizer, né, de modo muito simples, quando a gente está ferido, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está cansado, ou mesmo quando a gente quer comemorar, como a casa faz parte, uma dimensão tão importante. Se eu estou triste, preciso ir para casa, preciso dormir, preciso amanhã é outro dia. Ou se tem alguém que é conhecido, alguém que a gente se preocupa, se chega ferido em nossa casa, vítima de qualquer acidente, a gente primeiro vai dizer entre, depois que a pessoa entrar, sentar, a gente começa a lhe curar as feridas. Este entrar, ele é muito importante, como um direito. A partir desta moradia, você ter oportunidade de curar as outras feridas ou ter acesso aos outros direitos. Pegando o gancho da sua fala, Silvana e André, a gente sabe que existe ainda um grande desafio quando a gente fala desse direito à moradia. Se a gente fosse trazer aqui dados, e temos colegas aqui que têm estudado o tema, né? A gente sabe do déficit habitacional,
a gente sabe que existe no Brasil, a gente sabe das condições precárias que muitos precisam se submeter para não estar diretamente em situação de rua. Veja, a gente sabe que o problema de moradia é um problema muito sério, muito grave e que impacta de modo gigantesco a vida social, a saúde e todos os outros direitos. Quando a gente começou a trazer esse debate, tivemos várias reuniões, inclusive com a Coab, buscando entender como que funcionava a questão da moradia. E, infelizmente, me corrijam aqui, porque eu estou falando de um modelo que é específico para a população em situação de rua, que é o Housing First, e eu não estou falando principalmente para os casos mais severos e graves, que é este o princípio do Housing First. É você oferecer a moradia com suporte, com atendimento para aqueles casos que nem um serviço dá conta. O Housing First é para esse tipo de situação. É para aquela pessoa que está lá no nosso atendimento, na nossa rede, que talvez alguém já conheça, já conheceu. Quem trabalha com a Pop Rua sabe que existem casos que, quando a gente se depara, diz assim, lá vem fulano, lá vem a pessoa, o que a gente vai fazer com ela? Porque nem o serviço que está na rede dá conta. O profissional fica lá, por melhor que ele seja, mais profissional, ético, com a capacidade técnica incrível, ele não tem o que fazer. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi que ela tinha passado várias vezes por vários equipamentos, e o equipamento não estava com condições de atender ela, então era desesperador. Então, o modelo Housing First, ele é pensado para esses casos mais crônicos, aquela pessoa que realmente não acessa, não tem condições de utilizar, inclusive, os espaços, porque ou às vezes ele não chega, ou quando chega, às vezes o serviço não dá conta. Então, quando você tem um serviço que é pensado para esse público, que vai depender de uma ação de acompanhamento e monitoramento de modo permanente, a gente precisa de pensar de um serviço que seja mais humano, mais digno, e que consiga, de fato, impactar na vida dessa pessoa. E isso impacta diretamente também com as outras políticas públicas. Na Espanha, Silvana, existe, por exemplo, a política de moradia, ela está dentro de um guarda-chuva. Como um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva temos vários tipos e modelos de moradia, inclusive troca de casas. A pessoa está lá vivendo numa casa, a casa já ficou muito grande para ela e ela precisa de um espaço menor, ou ela é uma pessoa idosa e ela está num apartamento que não tem elevador, não tem condições. Então, a pessoa se cadastra, procura esse serviço e, a partir desse direito à moradia, vai criando condições que sejam mais favoráveis para aquela situação, para aquela demanda. Quando a gente fala no Brasil, eu vejo que, e aqui eu quero novamente pedir que alguém que esteja mais com conhecimento me corrija, mas me parece que, inclusive, as políticas de moradia habitacional, elas são pensadas para pessoas domiciliadas, de certo modo. Quem é que realmente da população em situação de rua consegue, em grande escala, acessar, ter acesso à minha casa, à minha vida, ou quer a casa verde amarela, ou Coab ou Coapar? Então, posso estar não tenho esse dado, então peço muito desculpa que não tenho esses dados. Mas eu sei da população em situação de rua que eu atendi que não conseguia acessar, né? Porque, às vezes, logo de imediato, inclusive, pedia a declaração de endereço. Então, a gente já começa a pensar nas dificuldades e quanto que é importante pensar de modo interdisciplinar. A moradia, primeiro, tem que ser uma das políticas, tão importante quanto a saúde, tão importante quanto outra política, mas no meu entender e nos estudos que a gente tem feito e algumas pesquisas têm mostrado,
o quanto que esse direito, vindo em primeiro lugar, ele se torna um suporte para os demais direitos. Então, eu só preciso inverter essa lógica, né? Aqui, você está dizendo que o CRAS, o Centro Pop... Não estou dizendo nada. Inclusive, tem alguns que dizem, mas é a pessoa que prefere ficar em situação de rua. Bom, eu discordo muito dessa questão se prefere. Mas, ao menos, tem que ter algo para oferecer no campo das políticas públicas. E quando a pessoa diz, eu prefiro ficar em situação de rua, eu prefiro ficar na praça, eu prefiro ficar aqui, você está falando que você prefere em comparação com o quê? Com o que você prefere? Não, eu prefiro ficar aqui do que ir lá, porque eu vou ter que deixar meus pertences, vou ter que passar por uma revista um pouco até, às vezes, de forma até, a gente sabe de casos não tão sensível, que pode acontecer, ou meu companheiro vai ter que ir para um lado, minha companheira vai ter que ir para outro, então eu prefiro ficar aqui. Né? Ou você prefere... está aqui, você tem direito a uma casa, e esta casa você que vai dizer qual bairro você gostaria de morar, a gente tem tanto para se gastar com essa moradia, e você vai fazer parte dessa escolha. Então, quando você pergunta, Silvana, qual a metodologia, primeiro, a pessoa tem o direito a morar, ponto. Ninguém está falando aqui de outra coisa a não ser isso. Direito a morar. Segundo, a pessoa ela faz parte de todo o processo. Essa é um dos princípios do Housing First. E isso foi muito impactante para a gente no início, porque o quanto que esse direito, quando ele chega para a pessoa que tem um histórico de 10, 15 anos sofrendo com todas as violências, pelo fato de estar em situação de rua, o quanto que esse direito até chega como algo... Como assim eu tenho direito a morar? Sim, você gostaria, a gente faz parte de um projeto, estou lembrando de um fato específico, que a gente chegou para um casal, que eles viveram 6 anos em situação de rua, no mercado municipal, e quando a gente apresentou o projeto, ele falou assim, olha, a gente faz parte de um projeto, que colocaria vocês dentro de uma casa, de uma moradia. Explicamos e logo de imediato ele respondeu assim, mas o que você vai querer em troca? Como assim? O que a gente vai ter que fazer? A questão do direito, ela chega por todo esse histórico, é como se eles nem fossem merecedores, porque até isso a rua rouba, né? A capacidade de sonhar, de se ver como um sujeito de direito, se ver como alguém que não é favor, que não é caridade, é direito, eu estou aqui para mediar, ou quanto profissional, ou quanto militante. Então, eu lembro que esse casal foi atendido, e eles são atendidos até hoje por nós no projeto. Quando a gente foi entregar a chave para eles, eles falaram que eles queriam morar no centro, porque a vida toda deles era no centro de Curitiba. Então, a gente tinha um determinado recurso, um determinado valor, a gente falou, olha, a gente precisa achar uma casa que custe até tanto, e começamos a visitar casas, procurar casas, e eles visitando e procurando casa. Quando eles chegaram para conhecer um dos apartamentos, eles falaram, esse, a gente já pode ficar? E o quanto que foi... Porque a gente é assim, a gente vai morar, quem já fez mudança, ou quem vai comprar, a gente não quer olhar, não quer escolher, não quer... Essa questão de segurança é muito importante, principalmente para essas pessoas que passam por insegurança o tempo todo. Então, é um dos primeiros passos dessa metodologia, sabe, Silvana? É você fazer em sintonia com o desejo e a vontade, olhando para aquela pessoa que está em situação de rua, que ela tem o direito de morar, inclusive escolher o bairro, a região que ela vai morar. Uma outra pessoa que nós atendemos, ele morou por 15 anos dentro de um carrinho de material reciclável no bairro Alto. Ele dormia sempre em frente a uma paróquia, que era o lugar que ele se sentia mais seguro. Quando a gente teve acesso a essa pessoa, e ele fez parte do projeto, ele falou assim, olha, eu só gostaria de morar, mas se a casa fosse aqui perto, porque eu não conheço o centro da cidade.
eu quero morar aqui, porque ele já conhecia o dono da fruteira, ele conhecia o dono do restaurante, ele conhecia algumas pessoas, e era o local que passava segurança para ele. Então, a gente começou a procurar esta casa naquele bairro, naquele território. Encontrada essa casa, feito esse processo burocrático e legal de locação, de colocar a pessoa para morar, agora sim, a gente segue com os outros direitos, e que daí ele tem que ser de modo interdisciplinar sempre. Ele vai fazer o cadastro dele lá na unidade básica de saúde do bairro, a gente vai ver o CAPS que está lá no território dele, ele vai ver... Tudo isso acontece de modo inserido na comunidade e na sociedade. Então, isso fez e tem feito a grande diferença. Não é só colocar uma pessoa dentro de uma casa e dizer, está aqui, more. Ela precisa desse acompanhamento técnico. Então, a alma do Moradia Primeiro, ela está nesse acompanhamento técnico. É a equipe técnica que vai fazer esse acompanhamento junto com a pessoa que está sendo atendida. E um dos acordos que é feito com a pessoa que é atendida pelo Moradia, porque, olha, você gostaria de morar, você gostaria de fazer parte do Moradia Primeiro? Mas o que é que eu preciso dar em troca? A gente faz uma carta acordo com eles, explicando o que é o projeto, qual a contrapartida. Tem que aceitar a visita técnica. Mas essa visita técnica acontece como? Chega de surpresa? Não. Ela é agendada. Ela acontece via de regra semanalmente, quinzenalmente, ou depende do processo de cada pessoa. No início, às vezes, a pessoa vai demandar um pouco mais. Essa pessoa que eu falei, que morou muito tempo dentro do carrinho do material reciclável, eu só conseguia atender ele 6 da manhã. E ele falava 6h20. Eu chegava lá, ele já estava com o cafezinho pronto. Um dia eu me atrasei, falei assim, Helena, você está atrasando a minha vida, eu preciso trabalhar. Então, é a equipe técnica, junto com ele, que vai criando formas de atender aquela demanda e de encaminhar junto com a rede. Então, isso faz uma grande diferença no campo das políticas públicas, porque é uma política que está a serviço para contribuir com a superação daquela demanda. E a gente sabe que isso não é uma fala utópica ou é muito... além de... Eu já ouvi falas equivocadas, assim, mas além da pessoa ganhar a casa, ela tem todos esses privilégios, como se o direito fosse um privilégio, como se o morar fosse um presente, como se fosse uma caridade. Eu já estou te dando... Não, ninguém está dando nada. Acho que somos construtores de ideias que a gente busca construir um mundo onde todos têm condições de igualdade no mesmo patamar. É sobre isso que estamos falando, seja em qualquer área. Está acontecendo em Curitiba, e talvez algumas pessoas aqui já estejam nesse GT. Se não estiver, eu acho que é um grande espaço de debate, que temos falado também sobre a moradia, mas sobre outros direitos. GT das grávidas em situação de rua em Curitiba. É um encontro que tem acontecido uma vez por mês, temos vários espaços da sociedade civil, temos lá o Ministério Público, a FAS está participando, o CRES está participando, a Adriana Matias está lá, enfim. E no encontro passado, a gente trazia isso, o drama das mulheres grávidas, por exemplo, que é negado, é tirado delas o direito de maternar. Elas geram, e tem crescido muito o número de partos na rua, feito pelas próprias mulheres, cortando o cordão umbilical com o próprio dente, com canivete. Isso é relatos que a própria saúde nos traz. E eu trazia nessa reflexão que, por melhor que seja a profissional que vai estar lá na Defensoria Pública, no Ministério Público, na FAS, na sociedade civil, no CRES, por melhor que a gente seja, se a gente não tiver uma moradia, vai faltar um elo nessa corrente. A gente vai resolvendo, vai
vai amenizando certas questões, mas a gente não resolve, de fato, o problema. A gente não resolve. E como é fazer para superar, para resolver? A gente vai criando estratégias. E por melhor que cada profissional aqui seja na sua área, faltam alguns elos nessa corrente chamada política pública. E um desses elos que eu acredito e que as pesquisas têm mostrado, e é nisso que a gente tem trabalhando, se chama moradia. E a partir dele, com ele, a gente vai criando meios para superar e conquistar outros direitos. Neste casal, se eu quero voltar, que eu falei deles, foi interessante que quando a gente foi entregar a chave para eles, ele falou bem assim, pode entregar para ela a chave. Porque eu, quanto homem, eu sofri, mas ela, quanto mulher, sofreu muito mais. Né? Por toda a condição, e pelo fato de ser mulher, eu sempre peço licença para falar isso para a população em situação de rua, que por mais que eu tenha visto, por mais que eu tenha atendido, eu não consigo imaginar o que é isso, porque não tem como dizer, eu sei o que é dormir na rua, eu nunca dormi. Então, a gente tentar criar condições e meios onde essas pessoas têm acesso a um direito que é tão fundamental, e eu vejo desculpa que eu até me emociono um pouco quando eu falo disso, porque esse casal que a gente atendeu, trago aqui mais uma fala dele, assim, olha, eles foram morar num apartamento, e tinham vários apartamentos no andar deles, e a gente fala, olha, da importância do cuidado, de ser um bom vizinho, vai seguir o que o condomínio disser. Barulho serve para todo mundo, não é porque é você, serve... todos nós temos aqui que ter alguns cuidados quando mora em condomínio, ou, enfim, faz parte dos combinados sociais. E ele falou assim, olha, não se preocupe, Eliane, você não vai precisar ensinar a gente a morar. Morar, a gente sabe, de fato, eu nunca aprendi, foi viver na rua, né? Então, essa fala me impactou muito e eu vejo o quanto que a gente tem esse desafio e o quanto que a gente precisa, inclusive, superar alguns preconceitos que estão aí, que pode estar na nossa política de atendimento, que pode estar na minha prática de atendimento, e o quanto as políticas públicas precisam avançar, quanto elas ainda estão sendo pensadas e planejadas pensando no viés para quem é domiciliado, né? Para quem está sóbrio, para quem... Então, eu vejo um grande desafio, assim, que fez e que tem sido experimentado por mim, enquanto alguém que faz parte dessa equipe, que é fundadora do projeto e que tem implementado. Hoje nós temos uma equipe que atende e cada dia, assim, a gente tem se deparado com situações que nos desafiam. Porque, por mais que também essa pessoa esteja depois lá no domicílio, ela permanece acessando a sua rede, lá no seu bairro, no seu território. E daí são outros tipos de desafios, mas a partir do momento que ela é domiciliada, a gente já supera de imediato alguns obstáculos. Eu falava no GT das mulheres grávidas, se alguém tiver interesse, o quanto faz diferença se uma mulher entra grávida numa unidade de saúde com endereço e como é diferente se ela entra como pessoa em situação de rua. A linha é totalmente outra. Por mais precária, ela entrou, ela tem um endereço. A partir do momento que ela entra como pessoa em situação de rua, os protocolos, os atendimentos já mudam totalmente. Então, vamos abrir para mais uma rodada aí. Falei demais, vocês me corrijam, me cortando. Ótimo, acho que talvez a gente possa até fazer essa pactuação, né? Porque, na verdade, o nosso horário de atividade estava previsto até meio-dia. Então, Eliane, né? Eu acho que tem algumas pessoas que já se manifestaram ali no chat. Eu também gostaria de fazer uma consideração. Então, a
a Andressa Bren, ela acabou colocando assim: Eliane, grata pela disponibilidade de partilhar essa experiência tão ímpar. E, se possível, gostaria de conhecer como foi o processo de implementação do projeto piloto, as pessoas que são da equipe de referência e como é que se deu a parte do financiamento. Daí também tem várias manifestações ali de agradecimento, né, falando da importância da tua fala. Também a Ana Priscila, ela acabou sinalizando, né, da política de habitação que trabalha com kit moradia, aluguel social, mas a pessoa precisa ter acesso a terreno ou casa, né, e as pessoas em situação de rua muitas vezes não são nem levadas a sério quando querem alugar uma casa pelo aluguel social. Então, talvez você pudesse também comentar um pouquinho conosco, né. Daí a Elaine sinaliza ali a sensibilidade, a palavra que define, que, né, assim, muito importante o trabalho. E a Silvana acabou fazendo um comentário bem relevante também, né, que quando você expressa essa dimensão mesmo, né, como você estava falando, dessa discussão da parte da escolha do território, dessa dimensão do pertencimento, essa relevância de compreendermos a dimensão da territorialidade, né, como esse espaço mesmo de construção de identidade, e essa dimensão da construção política desse projeto ser feito de modo horizontal, participativo. A Andressa também continua ali: se vocês têm estimativa de número de mulheres gestantes em situação de rua em Curitiba, né, e as superperas em situação de rua, elas têm prioridade nesse acesso a uma moradia no projeto piloto? E uma situação daí que eu especificadamente também queria perguntar para ti, Elaine, e até contextualizar aqui de modo mais amplo, né, de um debate que tem sido feito, entrelaçado essa discussão do moradia primeiro, da situação da população em situação de rua e as demandas de despejos em Curitiba. Aqui, como pauta permanente da Câmara Temática de Direito à Cidade, a gente colocou as pautas do despejo zero, né, as pautas do despejo como as pautas permanentes. E no âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social, a gente tem feito essa discussão, né, o quanto é importante a gente fazer essa reflexão conjunta das demandas de despejo, principalmente, né, de comunidades que a gente vê que são pessoas em extrema situação de vulnerabilidade, e como que essa pauta de despejo, ela se entrelaça com a pauta da população em situação de rua, porque muitas vezes as pessoas acabam, né, saindo de uma situação de ocupação de uma área e, né, assim, depois desse despejo, vão daí para o percentual de ampliação da população em situação de rua. E aqui em Curitiba tem sido feito, né, uma discussão que até foi provocada pela participação que teve, né, de representação do CRES, inclusive de forma muito emblemática, né, com relação a uma pauta da necessidade do município prever um plano, né, de mediação de conflitos fundiários, um plano de desapropriação e situações de despejo, mas eu vejo, sabe, Eliane, o quanto seria interessante essa pauta também reafirmar, né, assim, essa interface do que está vinculado às situações de despejo com a situação da população em situação de rua e prever, né, assim, essa disseminação e interlocução com a importância do moradia primeiro. Então é isso, né? Acho que também eu me estendi aqui só para que a gente pudesse ter esse panorama geral ali dos comentários, principalmente esses últimos que eram mais direcionados a ti, e essa situação, sabe, que talvez a gente possa entrelaçar esse debate também, despejos, população em situação de rua e moradia primeiro. Talvez eu comece pela tua fala, André, depois eu volto nas questões anteriores. Veja, eu acho que o tema moradia, ele é um tema amplo. A gente está falando de que moradia, para que realidade e para quais pessoas. Qual a política habitacional de Curitiba hoje para as pessoas em vulnerabilidade social e que estão em área de ocupação? Ponto. Quais são as questões de política de moradia para público que é atendido no território lá do CRAS? Qual o programa de moradia para quem passa um aperto incrível por questão do aluguel, né? Então, você pensar moradia, ela é financiada, ela é como uma propriedade privada. Aqui a gente poderia abrir um leque gigantesco. De fato, a gente precisa cada vez mais
debater sobre a questão de moradia. E eu vejo que a falta desse direito, ou a falta de condições de garantir esse direito, até como uma prevenção para aquelas famílias em vulnerabilidade, que ela não consegue fazer a manutenção, ou paga o aluguel, ou come, ou paga a água, ou a luz, por mais que existam alguns programas sociais, ainda eu vejo como um desafio. E a partir do momento que essas vulnerabilidades elas estão expressas, seja lá num território de ocupação, e aqui eu já sempre digo, enquanto esse direito à moradia não for efetivado, ocupar é um direito, né? Eu acredito que a gente tem que avançar muito nisso, né? Porém, quando nada disso mais funcionou, o que resta é a situação de rua, né? Como diz Leonildo, a rua sempre acolhe, né? Ela acaba não sendo uma opção, nunca é opção, mas uma condição. A gente tem visto isso. Pessoas que estão aí por não conseguirem mesmo fazer a manutenção de sua vida. E não é só pessoas que não tiveram condições de acesso de outros direitos, mas pela condição do mercado de trabalho, pelas condições que o próprio sistema impõe, né? A gente vive num mundo onde a gente sabe que a questão do desemprego, se é difícil o emprego para quem é domiciliado, com toda a condição que às vezes estudou, fez curso, pense para uma pessoa que está em situação de rua, esse grau de dificuldade fica ainda maior. Então, André, eu vejo que a gente tem que pensar a moradia por diversas dimensões e aspectos, partindo de um pressuposto que é básico, é um direito fundamental e que deve ser inegociável, né? E aqui a gente poderia trazer um debate, que tem esse levantamento, eu só não vou falar agora porque eu estou na dúvida, mas talvez até o colega que já tenha esses dados, e quando a gente começou a debater sobre o Moradia Primeiro, a gente trazia esse debate dentro do GT no Ministério Público, porque um dos modelos que pode resolver a questão, um pouco desse déficit, é você trabalhar o direito à moradia, por exemplo, considerando os parques públicos abandonados, que estão sendo inutilizados, quantos imóveis que estão aí desocupados e no centro da nossa cidade, ou, enfim, eu vejo que esse tema moradia, ele passa por diversas esferas, por diversas dimensões, a gente poderia trabalhar ele em diversos aspectos. Quando a gente chega com a população em situação de rua para falar da moradia, a gente segue trabalhando a população em situação de rua com a população em situação de rua, que ela, além daqueles graus de dificuldades que ela já tinha quando estava lá numa ocupação, ou que com as dificuldades de vulnerabilidade dela, agora ela está em situação de rua. Só que o serviço que tem é ainda para uma pessoa domiciliada, é para quem ainda está num patamar, vamos dizer isso, no modelo etapista, avançou um degrau a mais. Então, a gente precisa trabalhar a questão da moradia considerando essas várias dimensões, inclusive de vulnerabilidade social. Eu preciso pensar num modelo de moradia que atenda esse direito para quem está nas áreas de ocupação, ou em situações precárias, ou que não consegue fazer mais a manutenção da sua vida domiciliada, por questões de desemprego, por questões de doença, ou por diversos problemas, e é preciso pensar no modelo de atendimento que passa pela moradia para quem está naquela situação mais vulnerável, como a colega que trouxe, que não tem um terreno para pensar um projeto para aquela casa, que não tem nem documento, que nenhum serviço deu conta até agora, que já passou por estar em 10 anos em situação de rua. Então, o Housing First, ele é um modelo que ele é pensado para este público, porém a base deste modelo é o direito à moradia. Então, eu só queria trazer isso, Andréia, né? E que acho que valeria a pena a gente ouvir. Eu tenho muita
gosto sempre de ouvir falar sobre o tema, moradia, mas como esse direito, por exemplo, está sendo pensado e elaborado, por exemplo, quem atua, inclusive, nos movimentos por direito à moradia, né? Acho que é um viés de pensar e criar uma estrutura para isso. Quando a gente fala do Moradia Primeiro, este modelo, a colega perguntou como que se deu a implementação dele aqui em Curitiba, foi isso? Mesmo, daí assim, a Andressa acabou sinalizando ali para nós, né? Opa, desculpa, gente, como que se deu o modelo de implementação, financiamento, quem acaba Tá. sendo essa estrutura, né, de equipe hoje que atua diretamente daí no programa, e ela também perguntou o quantitativo de mães, né, mães, assim, que acabam tendo nessa situação, acho que foi isso, né, Andressa, daí, assim, a mãe, puérperas, em situação de rua, assim, a gente tem essa previsão de quantitativo. Tá, muito bem. O projeto aqui de Curitiba, o Moradia Primeiro, ele é fruto de muitas mãos e de uma construção histórica, de muitos debates em torno de estudar a metodologia. Foram 2 anos estudando e conhecendo essa metodologia que já vinha sendo implementada em alguns países, e a partir desse estudo, a partir deste debate com uma sociedade civil organizada, com estudiosos em torno do tema, a gente, assim, olha, isso tem que ser implementado no Brasil. Conhecemos, estudamos a metodologia, fizemos esse estudo e começamos com a dificuldade como implementar, como tirar essa ideia do papel. E aqui eu volto naquilo que eu dizia no início, no Brasil não funciona, isso funcionou lá, aqui não tem como, enfim, todo esse debate. Na época, eu fazia parte, então, de um serviço de atendimento à população em situação de rua, o Tomás, que é um grande estudioso, que é uma referência, ele que trouxe essa discussão dentro do GT, que conduzia esse debate, e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Bom, a gente já tem claro que isso tem resolvido, a gente já tem claro que é isso. Agora, como fazer? A gente começou a bater em tudo quanto é porta, buscar reunião, apresentar esse modelo. Ó, existe um modelo que ele tem funcionado e a gente quer implementar. Porém, a gente teve muita dificuldade e resistência, por aquilo que eu já trazia. Na época, com o apoio do movimento e essas organizações, a gente elaborou um projeto. A gente disse, olha, é um projeto que busca superar a situação de rua, atendendo tantas pessoas. Fizemos todo um levantamento de custo, só que a gente não tinha R$ 1 no bolso, né? Então, a gente conseguiu, para implementar, a gente queria, assim, ó, a gente precisa nem que seja 5 casas. A gente quer implementar essa filosofia. E, na época, tinha um bispo que ele estava da Igreja Católica, ele estava à frente da Caritas e da Dimensão Social, e falou assim, olha, a gente, quanto Igreja Católica, a gente vai apoiar financeiramente este projeto. E com um recurso, que até hoje é um recurso porque o projeto, ele ainda não se tornou uma política pública, a gente torce, tem buscado muito para que isso aconteça. Ele é um projeto que ele acontece por muitas mãos, de forma ainda com militantes, em que pesa essa palavra voluntário, porque a gente não tem recurso ainda para colocar muitas pessoas para ter acesso, embora a gente tenha uma lista de pessoas que todo dia, quando que eu vou poder ter a minha casa, como que eu faço fazer parte do projeto. É um projeto que hoje ele é mantido exclusivamente praticamente pelo recurso da Igreja Católica, que financiam. Então, eles financiaram e a gente implementou e tem implementado a metodologia e a execução dele. Então, a gente conta com esse recurso, que é o que paga os aluguéis e que mantém essa estruturação.
E desde então, corrida atrás de recursos, emendas, para a gente poder aumentar o número de pessoas e também contratar a equipe técnica para poder atender. Porque a gente acredita muito nisso. A gente tem muito receio e a gente tem, inclusive aqui no Brasil, algumas experiências que começaram a denominar como moradia primeiro, porém não respeitaram a filosofia, a metodologia, e não teve muito sucesso na ação, e isso reverbera negativamente contra o próprio direito à moradia. Aí, ó, não deu certo, não funcionou. E como diz o Zé Ornelas, um professor de Portugal, com quem a gente tem muito contato e ele coordena, ele diz assim que até hoje ele não viu nenhuma experiência no mundo, desde a década de 80, que começou a implementar o moradia primeiro, que foi fiel à sua metodologia, que não tem avançado. Nunca nenhum terminou. O que se termina são ações que às vezes fazem de maneira equivocada, não funciona de modo inter e multidisciplinar, faz uma ação pontuada onde coloca uma pessoa lá, a pessoa não consegue fazer a manutenção, né, de tudo aquilo, de um turbilhão de processo que ela vai trazendo ao longo da sua história, por isso é importante ter uma equipe técnica com um acompanhamento especializado nessa metodologia, que vá dando suporte. Então, quando a gente iniciou, a gente foi conhecendo a metodologia, os princípios e o que é inegociável na metodologia e nos princípios. A gente tem hoje alguns recursos que vêm da Igreja Católica, vêm de emenda, e temos aí batido em tudo quanto é porta, né, para dizer o quanto que esse projeto é importante. Porém, olha, do ponto de vista da metodologia, da filosofia, existem alguns princípios que são inegociáveis. Não se negocia, tem coisas que se negocia, outras não. E entre os princípios que são inegociáveis dentro da metodologia do Moradia Primeiro, é que a pessoa faz parte desta construção. Não é apenas ela vai receber uma casa e uma chave, não, ela tem que ter esse acompanhamento técnico, ela vai fazer parte desse processo. E aqui aproveito para dizer que essa foi uma das etapas bem difíceis na implementação, porque quando a gente recebe esse apoio, vocês vão conseguir um recurso para 5 moradias. A gente, como que você escolhe 5 pessoas em situação de rua, numa imensidão de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e querendo morar? Inclusive que vai na contramão daquilo que muitas pessoas dizem, eles preferem ficar em situação de rua, eles preferem as praças, eles não querem acessar. Não é verdade, a gente tem, assim, sofrido até com essa situação de ter que dizer, olha, a gente está lutando, infelizmente, no momento o projeto não tem condições de atender mais, a gente está batalhando e lutando para que abram novas possibilidades, né, de acolher mais pessoas, mas a gente tem um limite nesse número de atendimentos que o recurso permite. Quando a gente conseguiu resolver essa questão desse apoio, desse recurso para esse pontapé inicial de 5 moradias, entrando na pergunta da colega, como se deu essa parte prática, feito todo esse processo de alinhamento, bom, agora quem são as pessoas? Vamos pegar um casal, vamos pegar uma pessoa, uma mulher em situação de rua, vamos pegar uma pessoa idosa. A gente teve que fazer todo um debate, pegar um perfil, não que algum perfil tivesse que ficar fora, porque a gente não defende isso, mas diante do limite, a gente, então, escolhemos por algum perfil, um casal, uma pessoa idosa, uma mulher, e assim sistematicamente. Que, por sinal, uma das primeiras que nós atendemos no projeto, deixa eu até fazer um parêntese aqui, ela ficou 3 anos no projeto, fazem 2 meses, 2 meses ela pediu o desligamento do projeto, porque ela conseguiu bolsa 100% de arquitetura na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Então, ela conseguiu, a partir
né, nesse processo, estudando, conseguiu aí passar num curso de arquitetura, que é o sonho dela, e ela pediu desligamento do projeto. Então, a gente priorizou alguns perfis, considerando o limite, o mínimo de vagas que a gente tinha. Para cada pessoa dessa, por exemplo, esta mulher que pediu desligamento, ela sempre gostou de estudar e ela sempre gostava de viver no centro. Então, ela falou assim, olha, eu quero morar no centro, quero morar perto de alguns lugares. A gente começou a bater na porta dos proprietários de modo... Estou dando meu passo a passo, assim, bem resumidamente. Bater na casa dos proprietários, nós tem uma casa para alugar, a gente gostaria de alugar. E ali a gente passou um perrengue, porque por mais que a gente tinha o dinheiro para pagar o aluguel, a gente tinha a pessoa que estava pronta para morar. Quando a gente dizia que era para um projeto ligado à população em situação de rua, poucos aceitavam de imediato. Quando falava população em situação de rua, direitos humanos, esse papo, alguns tinham uma certa resistência. Por outro lado, tivemos pessoas muito sensíveis, que, nossa, eu adorei a ideia do projeto de vocês e eu quero alugar para vocês. E daí a gente fazia o passo a passo deste aluguel, e de mediar as situações práticas disso, burocráticas, de contrato, essas questões. Mas isso só foi possível mediante um recurso que a gente teve ali para a gente iniciar esse processo. De lá para cá, a gente tem corrido muito, muito e batido o quanto que a gente precisa avançar com recurso, com condições, para que a gente amplie o projeto. Hoje nós vamos ampliar de 5, estamos aí a passos lentos e não tão lentos assim, considerando o tempo que se leva no campo das políticas públicas, quem é da área sabe, né? Mas agora vamos para 10 pessoas atendidas no projeto, porém, mais do que, embora os números são necessários, sendo 1 ou 2 ou 15 é uma pessoa que está em situação de rua, é uma pessoa que está acessando a moradia, mas para nós, quanto projeto, quanto equipe, a equipe técnica que atua, que hoje sou eu, o Tomás, a Vanessa e o Matheus, somos da equipe técnica, para a gente é muito, muito, muito importante que a metodologia seja respeitada, que a filosofia do projeto seja respeitada, que os modelos que estão aí, que hoje a gente entende que é um debate que já está em cenário nacional, já existe esse entendimento, que esse é um modelo relevante no campo das políticas públicas para a população em situação de rua, porém a gente sabe que precisa muito ainda ser feito, né? Quanto recurso, quanto... mas ele vai estar em que área? Na política da assistência, na moradia? Em que setor? Como que vai dar a tipificação deste serviço, desse atendimento? Então, são processos que ainda estão em construção, e a nossa defesa é para que essa metodologia, essa filosofia seja muito respeitada, para que o amanhã ou depois esse direito que é tão fundamental seja até utilizado. Viu, esse moradia primeiro não funciona. E se não funcionou é porque teve algum erro na parte aí da metodologia que não foi tão bem respeitada e levada a sério. E esse é um desafio que eu vejo no campo das políticas públicas, né? Às vezes a gente sabe que nem sempre funciona do jeito ou como deveria ser. E, às vezes, o modo como é executado e implementado pode até contribuir para um fracasso de uma metodologia, de uma política. Então, a gente, como equipe, aqui eu digo isso não só em meu nome, mas na equipe, a gente tem essa preocupação. E, inclusive, quando a gente aceitou o convite para escrever o primeiro guia brasileiro, que a gente fez parte, que a gente elaborou, era um pouco a partir da nossa experiência, até você que perguntou como se deu o passo a passo, a gente conta o passo a passo como se deu, como inclusive no guia, dando um manual mesmo, assim, considerando até o número
de habitantes lá do seu território, número de pessoas em situação de rua, quanto se gastaria, em média, porque varia, né? Quanto que é uma moradia em Curitiba, quanto que é uma moradia, uma colega que é de um outro estado, né? Então, considerando esse perfil, essa realidade de cada território, quanto se daria, o que poderia ser feito dentro dessa metodologia? Então, a gente elaborou esse guia, dando passo a passo também a partir do estudo e da metodologia que a gente vem aprofundando, mas um passo a passo a partir da nossa metodologia, que foi reconhecida como, e a gente tem muito orgulho disso, como um dos projetos mais fiéis na metodologia, reconhecido pela União Europeia. Muito bom, Eliane. Eu vou colocar aqui. Que ótimo. Olha lá, a Andressa falou que acabou baixando o guia, a gente está em sintonia, viu, Andressa? Eu ia colocar agora aqui no chat o link, como acaba sendo importante também a gente estar tendo acesso a esse material, entender, né, Eliane, como que acaba sendo esses detalhamentos, e a Vanderleia, ela fez uma pergunta também aqui no chat. Bom dia, Eliane. O que você me diria de uma profissional que faz uma visita à pessoa que mora em situação precária e depois sai falando que foi fazer a visita achando que a situação era muito grave, mas se deparou com pessoa assistindo televisão e fez pouco caso da situação só por esse motivo? Eu acho que aqui ela está acabando falando, né, desse processo mesmo, das negligências que ocorrem, né, na hora do atendimento, trazendo ali uma demanda específica. Mas, se pudesse, né, Eliane, falar, assim, desses desafios que são apresentados também, na própria atuação, né, com a equipe, e como que são todos esses cuidados que você falou, principiológicos, né, de como fazer a abordagem, como daí a gente tem que, de fato, né, ter todo esse compromisso mais ampliado, e trazendo aqui para o serviço social, né, que eu vejo que majoritariamente são profissionais do serviço social, são também, né, tanto estudantes como profissionais, estudiosos sobre o tema. Eu sempre gosto de lembrar bastante, né, do debate da própria instrumentalidade do serviço social, né, porque quando a gente fala, né, dessas dimensões constitutivas mesmo da nossa profissão, a gente fala, né, do referencial teórico-metodológico, da dimensão ético-política e técnico-operativa, porque, de fato, quando a gente vai atuar, né, com essa população, diretamente vai estar arraigado também, né, quais são os fundamentos, os referenciais que a gente tem para fazer essa leitura da realidade, né? E esses referenciais precisam, de fato, estar respaldados numa perspectiva crítica, de entender esse contexto mais amplo, que determina essas situações específicas da população em situação de rua, né? E como que se dá também, né, além de toda a parte mesmo do referencial teórico-metodológico, para fazer a leitura sobre essa realidade, a nossa dimensão ético-política, como que se dá, né, a partir do nosso código de ética, da lei que regulamenta a profissão, a nossa atuação naquilo que você enfatizou o tempo todo na tua fala, na perspectiva da garantia de direitos, numa proposta, né, dessa interlocução com esses usuários, numa dimensão participativa, que eles sejam sujeitos direto, atuantes, para definir, inclusive, né, como que acaba sendo o acesso à moradia primeiro, e a própria dimensão técnico-operativa, que né, como que se materializa esse exercício profissional no cotidiano da própria atuação da equipe técnica. Então, talvez, né, Eliane, só você, eu acho que a partir da manifestação da Vanderleia, reforçar esses elementos que a gente traz como tão preciosos, né, na nossa atuação profissional. Foi a Vanderleia que trouxe isso? Cadê? Ô, Vanderleia, eu acho muito pertinente a sua fala, porque e a partir daquilo que a Andrea dizia, né? Eu acho que isso diz muito do olhar do técnico e da técnica com essa área de atuação dela, né? E eu vejo o quanto que a gente precisa, quanto profissional, se desafiar no dia a dia, de buscar sempre errar menos, eu diria, né? Porque erros a gente comete sempre, mas alguns erros eles são meio inaceitáveis quando a gente tem um olhar que viola direitos. Quanto profissional, eu até diria, quanto assistente social,
qualquer área, independente de ser assistente social, né? A gente buscar fazer esse propósito através do conhecimento, através de uma prática que não viole ainda mais direito, que não condene ainda mais. Quando a gente vai ouvir a população em situação de rua, e eu ficava muito triste, assim, a Andréa sabe disso, e eu me sinto muito em casa para falar isso, quanto CRES, assim, me desculpe, Andréa, por favor, mas eu ficava triste quando eu ouvia alguns relatos que a Pop Rua trazia, que diziam que eu não gostava daquela profissional ou daquele profissional. Isso é triste, né? Mas esse fato, às vezes, de uma profissional ou de um profissional, não demonstra todo um conjunto, toda uma categoria. A gente sabe que quanto tem profissionais dedicados e dedicadas, fazendo além do que a própria instituição possibilita, que às vezes a gente tem os limites institucionais também, cada área que a gente atua aqui, né? Às vezes a gente tem que ficar negociando isso o tempo todo. Eu tenho que a instituição onde eu atuo, onde eu trabalho, ela tem um pensamento, ela tem uma diretriz, a minha área de atuação é isso e aquilo, mas eu vejo que, independente de ser assistente social, a gente tem que ter muito claro, do ponto de vista da nossa ação, o que é inegociável, o que é importante, o que é relevante. E eu digo que a gente tem que ir além, às vezes a gente tem que meio ser transgressores naquilo que é posto como uma metodologia, uma estratégia, e que não atenda realmente os direitos das pessoas. Eu conversava com uma colega, que é assistente social, e ela dizendo assim, olha, que é absurdo quando você pega alguns formulários que na visita técnica pergunta se tem dois televisores lá na casa. Às vezes, duas televisões que estão lá, porque foram, inclusive, de doações que se perderam com uma enchente. Você conhecer o contexto histórico da vida dessas pessoas, eu vejo que já é um grande passo, né? Então, quando a gente atua com essas áreas, eu vejo que o nosso desafio é ter um olhar muito além daquilo que está aparente, mas buscar as causas realmente que estão por trás disso, né? E isso que você falou, por exemplo, eu já ouvi colegas dizer, nossa, mas ele nem parece que está em situação de rua, ele estava tão cheirosinho, tão limpinho. Isso são falas recorrentes, minha gente. Né? Quanto que a gente precisa desarmar também de algumas ideias de preconceito que está colocada. A pessoa porque está vendo televisão ou tem uma televisão na sua casa, é isso que vai determinar que ela é merecedora ou não merece tal direito? Né? Da importância de se conhecer esse histórico, né? O que está por trás disso. Nisso, eu lembro, eu atendi uma pessoa em situação de rua algum tempo atrás, e quem está aí na Federal, hoje eu me sinto também da Federal, que eu sou mestranda lá no curso de Políticas Públicas, e eu lembro que algum tempo atrás me chamou muita atenção. A gente atendia uma pessoa em situação de rua, ele já estava em situação de rua há 8 anos, mas ele sempre gostou de ler. Tanto que ele pedia se a gente podia deixar ele quietinho numa sala que ele gostava de ler, se a gente conseguia livros. E ele passou no Enem, conseguiu uma nota ótima, entrou em engenharia civil na Federal, essa pessoa em situação de rua. Quando ele foi para fazer o cadastro, a gente teve muita dificuldade, a gente teve que fazer toda uma articulação com a Universidade Federal, porque no cadastro, quem aí da área me ajuda, ficava fazendo esse tipo de pergunta no cadastro. Tá, mas a sua casa tem quantos quartos? Não tinha opção pessoa em situação de rua, ou seja, o formulário era tudo pensado para uma pessoa domiciliada. E daí não podia nem avançar no próprio sistema, porque já pedia de imediato perguntas básicas, metros quadrados da sua casa, ou um endereço. E como a gente teve que criar uma estratégia junto com a Universidade Federal, criar estratégia que pudesse superar além daquilo que estava posto como um instrumental. E era um instrumento que não atendia aquela realidade. O instrumental era todo pensado a partir de uma pessoa domiciliada, se ela tinha lá 2, 3, 4, isso, aquilo de bens de imóveis. Então,
Disse, olha, amiga, a gente vai ter que pensar um jeito ali, porque o sistema não aceita, porque logo de cara ele não tem declaração de endereço, ele é uma pessoa que está em situação de rua. Então, então a gente criar estratégias também, mecanismos que possam ir além, muitas vezes, de uma regra que está posta. E, às vezes, isso se torna até um desafio e acaba... Mas eu vejo que também faz parte da profissão, como assistente social, agora falando, criar, às vezes, estratégias e ir além daquele instrumental que, às vezes, está posto. Nem sempre tudo que está na regra possibilita, né, favorece realmente uma execução prática, uma mediação no campo dos direitos. Às vezes a gente tem coisas que a gente tem que negociar, que não é possível do ponto de vista institucional, mas eu sempre dizia assim, olha, eu sempre jogava isso na culpa do Código de Ética. Eu dizia, gente, isso eu não posso, o Código de Ética não permite, não sou nem eu, né? Isso é inegociável, isso não dá, então tem coisas que a gente precisa meio ser resistente e fazer um enfrentamento independente da área que está, né? Independente do qual local que for. E eu vejo que essa colega que fez isso, né, infelizmente não é uma ação, infelizmente isolada. Eu acho que fica um desafio para a gente também não recorrer em certas práticas que, em vez de contribuir para uma mediação de direito, eu sempre tive medo disso, que a gente acaba violando ainda mais direitos, ou constrangendo ainda mais, ou aquela pessoa que está em situação de rua ficava pensando, o que eu posso fazer hoje num atendimento para uma pessoa que chega assim, numa situação tão devastadora de dias sem se alimentar direito, sem dormir. Eu fico assim, às vezes, não sei vocês, permito até dizer, eu sei que a gente está com o tempo avançado, mas eu sou uma pessoa que eu fico insuportável quando eu não durmo direito. Meu marido diz que já conhece só pelo jeito que eu piso no chão. Eu não rendo, eu fico muito estressada quando eu não durmo, nada vai. E eu tenho uma casa, que tem uma cama, e que eu acordo tão estressada. E eu fico pensando, a pessoa não se trata que ela não dormiu bem, ela não dorme dias, ela não dorme há dias, não é que ela dormiu mal. Ela não dorme, ela não tem condições. Como que a gente vai explicar e mediar direito para essa pessoa que está num pico de estresse, de nervosismo, de sofrimento absurdo, e a gente querer colocar ela no mesmo patamar de entendimento de uma pessoa que não tem passado por isso. Eu vejo que também esse é um desafio da gente se colocar um pouco mais, por mais difícil que seja, e eu vejo que é impossível, se colocar no lugar de uma pessoa que está em situação de rua, não ousa dizer isso que é possível, mas tentar se aproximar o quanto mais dessa empatia, dessa solidariedade, de compreender o histórico, de ir além do que está posto como uma política, de ir além do que está lá no prontuário, de ir além do que está no direcionamento da instituição. Às vezes a gente tem que ser transgressores um pouco para a gente poder avançar. Não, então, assim, eu falo isso quanto moradia. A gente está aqui, espero que a gente avance, que um dia quem estiver lá na ponta no atendimento a Pop Rua possa, eu falo que eu sonho com isso. Mas qual que é a sua demanda? É moradia? Eu vou encaminhar você para falar com fulano, que lá é o setor responsável, que funciona como uma rede interdisciplinar, que funcione de modo efetivo. Mas até lá a gente vai ter que ir criando meios, mecanismos para que possa impactar e amenizar e tentar contribuir quanto mais com essa realidade. Então, moradia, primeiro, eu digo que ele é fruto um pouco deste ódio de ver tanta gente sofrendo e você não ter o que oferecer. Porque eu não tenho o que oferecer do ponto de vista de moradia para a população em situação de rua. É sobre isso que eu estou falando, né? Que eu vejo assim, o empenho de tantos profissionais na área da saúde, né? Que fazem um trabalho incrível no atendimento, mas daí a pessoa pega lá o seu tanto de remédio, ela vai para onde com aquele remédio? Ou o profissional no setor da justiça, que faz todo o encaminhamento, faz todo lá um processo, e daí, depois daquele encaminhamento, ela vai para onde? Então, está faltando
uma peça nesse quebra-cabeça, e eu vejo que a moradia é uma peça central para a gente trabalhar com os demais direitos. Ai, muito Falei bom. demais. Excelente. Eu não sei se mais alguém gostaria de estar se inscrevendo, está fazendo alguma consideração. A Margarida está colocando que desde já agradece pelo conhecimento partilhado, foi muito bom. Hoje só ganhei com esse momento, né? Outros agradecimentos aqui também. A professora Silvana acabou colocando que os instrumentos institucionais demonstram o quanto há de desconhecimento, né, e descumprimento também com relação à importância mesmo, né, de conhecimento sobre a diversidade das situações reais, e denota essas idealizações de padrões que são excludentes, né, e, de fato, eu acho que os desafios são muitos. Até, Eliane, comentar aqui, a gente participou, né, como CRES, também de uma audiência pública no STF, que foi com Alexandre de Moraes, e eu acho que é bem importante a gente afirmar também o significado dessa audiência pública, né? Foi uma audiência pública nacional, e aqui no estado do Paraná, eles acabaram escolhendo, né, duas instituições para que pudesse falar um pouco sobre esse descumprimento mesmo, principalmente por parte do Estado, das pautas da população em situação de rua. E nessa audiência foi muito interessante, a nossa manifestação foi muito nesse sentido, né, falando que, de fato, né, que, acho que afirmando aquilo que tu trouxe também, que essa dinâmica da situação de rua, né, da população em situação de rua, não é, né, uma alternativa por vontade própria dessas pessoas, mas é falta mesmo, né, de políticas públicas, e a moradia, primeiro, se manifestou ali numa fala aqui do estado do Paraná e no âmbito brasileiro como uma das estratégias prioritárias que deveria ser dada atenção, né, no âmbito das políticas públicas. Então, a importância que tem, de fato, que a gente possa reafirmar esse debate, apresentar também, né, a partir da tua experiência, toda a importância mesmo de implementação desse projeto, e que a gente consiga, de fato, cada vez mais consolidar, ampliar, né, e defender essas diretrizes que você falou que são essenciais, de fato, para que a gente possa garantir uma perspectiva horizontalizada, ampliada, em diálogo com a população em situação de rua, para encontrar as melhores possibilidades mesmo, né, de estruturação do programa. Então é isso, né, a gente terminou pontualmente, temos ainda 5 minutinhos antes do meio-dia, então, por favor, Eliane, a gente passa a palavra para você. Eu quero, assim, a colega que perguntou das grávidas, né? Infelizmente, esses dados, eles não estão totalmente estruturados. Isso é uma até das demandas desse GT, e quem tiver interesse, entre em contato. A Defensoria Pública, ela está coordenando também esse GT, ele acontece uma vez por mês, então, se alguém tiver interesse nesse tema, grávidas em situação de rua, eu faço parte lá quanto moradia, o CRES está lá, é um debate bem interessante, então, que a FAZ, enfim, tem um coletivo bem interessante, vale a pena para quem gostaria de conhecer um pouco mais, né? O GT das grávidas em situação de rua, aqui em Curitiba. E eu quero agradecer e pedir desculpas se eu também não consegui aí atender a expectativa pelo tempo, são muitas coisas que a gente poderia trazer aqui, fico à disposição, se a gente puder, de repente, trazer um outro debate em torno disso, agradeço e quero parabenizar vocês da CT pela perseverança, porque eu imagino que vocês têm tantas coisas nesse cotidiano de vocês, e ainda uma dessas demandas é atuar aí na CT, né, do direito à cidade, que agora talvez vai mudar de nome, né? Mas eu quero parabenizar a CT, ao CRES, todos vocês, e agradecer. E se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a Moradia Primeiro, entre lá nas nossas redes sociais, conheçam. Eu fico à disposição também no meu contato. Se vocês quiserem, tem o curso da ENAP, fomos nós que elaboramos, ele está ainda disponível, entram lá, é um curso de 30 horas, dá uma visão geral sobre o que é a população em situação de rua e sobre a Moradia Primeiro. E agradecer imensamente aí pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, excelente, muito bom. Obrigada, Eliane.
Obrigada, gente. Então é isso, né? Até me comprometer aqui com vocês, a gente vai interromper a gravação e na sequência a gente vai fazer, né, algumas readequações ali, vocês visualizaram que infelizmente a gente teve, né, a invasão ali de algumas pessoas, mas de qualquer forma a gente se compromete também a fazer a edição e na sequência já colocar no canal do YouTube do CRES, porque eu vejo quanto é uma fala fundamental para que outras pessoas acessem também, né? Então, mais uma vez, obrigada. E seguimos adiante, já fica o convite, Eliane, logo mais para você também, né, ter outras oportunidades de estar aqui conosco dialogando sobre o tema. Tá bom? Um abraço. Muito à disposição. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Valeu, valeu, gente. Um beijo. Obrigada a todos os participantes. Até a próxima.